Olá, família Ciase. Hoje eu vim falar sobre os níveis de suporte no autismo. Antigamente a gente falava que era nível leve, moderado e severo. Hoje a grande maioria já está falando em nível 1, 2 e 3 de auxílio. Então, o que que essa criança ela precisa de auxílio para vir para a sociedade? Então, no caso mais leve, que seria também, entraria aí os síndromes de Asperger, eles seriam o começo desse longo espectro. Geralmente eles não têm atraso na fala, geralmente eles não têm deficiência intelectual associada. O que que eles têm no autismo leve? Geralmente é uma rigidez maior de comportamento, né? Uma rigidez na mudança de rotina e uma percepção do que o outro tá falando nos gestos ou nas expressões. Talvez ele fale muito bem, mas ele não consiga conversar, ele não consiga entrar na conversa, ele tem interesses restritos e repetitivos. Ele está sempre falando de um só tema, só quando ele se interessa muito pelo aquele tema é que ele entra naquela conversa. Mas é óbvio que com muita terapia eles conseguem ter uma ótima qualidade de vida. Já no nível 2, essa criança, ela sim, com certeza ela tem um atraso na fala, ela pode ser um autista verbal ou não verbal. Ela também pode ter associado a deficiência intelectual, mas isso pode ser que também ela não tenha, então ela pode ou não pode ter. O que que essa criança vai ter, né, de suporte? Geralmente, ela tem muitas estereotipias, o que afeta um pouco já no aprendizado. De repente, essa criança fica fazendo alguns movimentos esquisitos para a grande maioria, e isso não deixa ela absorver como a gente, pais, a gente está fazendo no dia a dia. Essa criança não presta tanto atenção, por isso que ela não consegue, geralmente ela não consegue imitar, né? Então ela já não tem essa imitação boa, tão boa como é no nível leve. Já no nível severo, essa criança com certeza ela tem deficiência intelectual associado, né? Então ela tem uma demora para entender o significado das coisas. Às vezes até um comando mais simples essa criança demore para entender. Sim, ela vai entender, mas o processo dela vai ser muito mais longo do que nos outros níveis. Ela vai ter mais estereotipias, que é os movimentos repetitivos, e isso vai com certeza trabalhar na escola, em casa. Ela vai querer também estar mais sozinha, porque ela não consegue entender a linguagem. Ela pode falar ou pode não falar, mas ela não consegue entender às vezes o que é dito para ela. Então ela fica mais reclusa, sem entender muito a linguagem como um todo. Então é isso. O nível 1 ele tem quase nenhum suporte ou pouco suporte. O nível 2 tem mais suporte e o nível 3 um suporte substancial, que é os pais tendo que ajudar essa criança em quase tudo. Espero ter ajudado a vocês a saberem um pouquinho mais sobre o autismo. Até mais!